Introdução e advertência central. Santa Brígida da Suécia viu o que espera a alma nos primeiros instantes após a morte. Não em um futuro distante, não no fim dos tempos, mas no exato momento em que o último fôlego abandona o corpo. O que ela contemplou não foi uma imagem vaga nem uma alegoria piedosa. Foi um julgamento imediato, um julgamento terrível. E no centro daquela visão apareceu um homem que, aos olhos do mundo, parecia ter vivido como um crente exemplar. Tinha assistido à missa, tinha se confessado, tinha dado esmolas, tinha ajudado a construir igrejas. Durante décadas ocupou um cargo de enorme poder nos reinos de Nápoles e Sicília. Administrava a justiça, tratava com grandes figuras de seu tempo e apresentava-se como um católico fiel, generoso e respeitável. Tudo em sua vida exterior parecia falar a seu favor. Tudo fazia crer que sua salvação estava assegurada. Mas quando morreu, a verdade ficou exposta em um só instante diante de Cristo. A sentença não foi o céu, nem sequer um purgatório leve. Foi o castigo mais severo do purgatório: fogo abrasador, escuridão, lamentos, um sofrimento tão profundo que a alma condenada àquela purificação soltou 5 gritos que Santa Brígida ouviu com espanto. 5 gritos nascidos de uma lucidez tardia demais. 5 gritos de um homem que compreendia, enfim, que tinha vivido perto das coisas de Deus sem pertencer realmente a Deus. E aí nasce a grande pergunta dessa história: como pode uma pessoa que reza, que assiste à missa, que se confessa e que dá esmolas terminar sofrendo desse modo? Como pode toda uma vida aparentemente religiosa desembocar em um veredicto tão devastador? O que Cristo viu no coração daquele homem que ninguém mais tinha visto? A resposta que Santa Brígida recebeu não foi que aquele homem tivesse abandonado as práticas religiosas. O problema era muito mais profundo e muito mais inquietante. Sua fé tinha se tornado aparência. Sua vida piedosa era uma forma exterior, sem verdadeira conversão. Tinha realizado atos religiosos, sim, mas seu coração permanecia unido ao orgulho, ao prazer, ao poder e à vaidade. Por isso, esta visão não fala apenas de um homem do século XIV. Fala de todos os que confundem costume com amor, rito com transformação, devoção visível com entrega real. E precisamente por isso continua sendo uma advertência tão poderosa hoje, porque obriga a olhar não apenas para o que fazemos, mas para o porquê de o fazermos. Obriga-nos a perguntar se nossa fé é viva ou se apenas conserva a forma de algo que um dia deveria ter sido sagrado. Santa Brígida da Suécia e a autoridade de suas revelações. Para compreender a força desta visão, primeiro é preciso compreender quem foi Santa Brígida da Suécia. Não se tratava de uma mulher isolada do mundo, encerrada em fantasias ou inclinada a uma espiritualidade desordenada. Foi uma figura profundamente concreta, enraizada na realidade, acostumada às responsabilidades, ao sofrimento e ao discernimento. Nasceu por volta do ano 1303 em uma das famílias mais influentes da Suécia. Seu pai exercia a autoridade judicial mais alta de sua região e sua mãe descendia de linhagens reais. Desde a infância, Brígida cresceu cercada por 2 ideias que marcariam toda a sua existência: o sentido da lei e a certeza de que, acima de toda justiça humana, existe um julgamento divino do qual ninguém escapa. Suas experiências místicas começaram muito cedo. Quando era criança, viu a Virgem Maria e contemplou Cristo crucificado. Aquelas visões não ficaram como lembranças isoladas da infância, mas inauguraram um padrão que a acompanhou durante toda a vida. Cristo e Maria falavam com ela com clareza, respondiam-lhe, mostravam-lhe realidades espirituais que normalmente permanecem ocultas ao ser humano. No entanto, Brígida não foi separada do mundo por essas experiências. Aos 13 anos, casou-se com Ulf Gudmarsson, conforme o disposto por sua família, e durante 28 anos viveu como esposa, mãe de 8 filhos e administradora de propriedades. Sua vida foi intensamente ativa, exigente e terrena. Mas as visões não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se mais intensas com o passar do tempo. Em 1341, Brígida e seu esposo empreenderam uma peregrinação a Santiago de Compostela.
Foi uma viagem longa e dura. Durante o retorno, Ulf adoeceu gravemente e morreu pouco depois, em 1344. No contexto daquela perda decisiva, Brígida recebeu de Cristo uma missão explícita. Já não seria apenas uma nobre viúva, seria, segundo as palavras que recebeu, sua esposa espiritual, seu canal, a mulher através da qual seriam comunicadas revelações destinadas não apenas a indivíduos específicos, mas também a reis, clérigos, povos inteiros e gerações futuras. A partir de então, tudo mudou. Brígida mudou-se para Roma e passou os últimos 24 anos de sua vida recebendo, ditando e difundindo revelações. Estas não ficaram em impressões privadas e inverificáveis. Foram registradas com a ajuda de confessores, tradutores e eclesiásticos que trabalharam com ela para colocá-las por escrito em latim. O conjunto acabou formando uma vasta compilação de visões e mensagens sobre o pecado, a igreja, a vida moral, o destino das almas, o inferno, o purgatório e o julgamento de Deus. O notável é que a igreja não tratou essas revelações com leviandade. Foram examinadas durante anos, foram discutidas, revisadas, defendidas diante das críticas. Após sua morte em Roma, em 23 de julho de 1373, o processo de discernimento continuou, e em 1391 ela foi canonizada pelo Papa Bonifácio IX. Muito mais tarde, João Paulo II proclamou-a copadroeira da Europa. Sua figura ficou assim vinculada, de maneira estável, a uma tradição de testemunho espiritual que a Igreja considerou digna de crédito. Isso não significa que cada detalhe de suas visões deva ser lido como uma fotografia literal do além. A própria Brígida entendia que as realidades espirituais são comunicadas por meio de imagens que o ser humano possa suportar e compreender. Mas precisamente aí reside a seriedade de seu testemunho. Não pretendia entreter, impressionar, nem alimentar curiosidades. Sua missão era advertir, mostrar o que a alma descobre tarde demais, quando comparece diante de Deus com toda a sua verdade, a descoberto. Por isso, quando Santa Brígida descreve o julgamento daquele poderoso personagem de Nápoles, não o faz como quem inventa uma história moralizante. Apresenta-o como uma revelação recebida no âmbito de uma missão espiritual longamente examinada e preservada. E essa autoridade é essencial para entender a gravidade do que se segue. Porque se uma mulher assim, provada pelo sofrimento, madura no julgamento e reconhecida pela Igreja, viu um homem aparentemente religioso cair em uma purificação tão terrível, então ninguém deveria ouvir esta história com tranquilidade superficial. Ninguém deveria dar por certa sua salvação apenas porque mantém as formas externas da fé. O tribunal eterno e o juízo particular da alma. A visão que Santa Brígida recebeu em Nápoles no ano de 1365 começou com uma cena que superava toda medida humana. Ela se encontrou em um lugar imenso, semelhante a um palácio de proporções impossíveis, tão vasto que nenhuma construção terrena teria podido contê-lo. Ao seu redor, havia incontáveis figuras vestidas de branco, resplandecentes, cheias de uma alegria que não se parecia com nada deste mundo. Tudo estava envolto em uma luz absoluta. Não era uma luz suave nem simbólica, mas uma claridade viva, poderosa, penetrante, que parecia atravessar tudo e revelar a verdade mais escondida. No centro daquele cenário, erguia-se o trono do julgamento. Sobre ele estava Cristo em sua glória divina. Brígida descreve-o como o próprio sol, não uma imagem do sol, mas a fonte real de toda a luz. Já não aparecia como o Cristo próximo da devoção cotidiana, mas como o juiz perfeito, aquele diante de quem cada alma comparece sem máscaras, sem títulos, sem desculpas e sem possibilidade de ocultar nada. Ao seu lado encontrava-se a Virgem Maria, coroada, de pé junto ao seu filho. Sua presença não anulava a justiça, mas mostrava que a misericórdia intercede até o último instante. Então começou o drama do julgamento. Brígida, estarrecida, perguntou que lugar era aquele e o que estava vendo. Cristo respondeu-lhe que aquilo ocorre com cada alma no momento exato da morte. Não depois de séculos, não no fim da história,
mas imediatamente após o último suspiro. Cada ser humano passa por esse encontro decisivo. Cada vida é pesada, cada intenção fica descoberta. Da sombra apareceu uma figura terrível. Brígida a descreve como um etíope espantoso, cheio de inveja e fúria. Era o diabo, não mais como sedutor, mas como acusador. Vinha com provas, com acusações, com o registro dos pecados cometidos. Diante de dele situou-se outra figura, semelhante a um cavaleiro nobre e sábio. O anjo da guarda da alma que ia ser julgada. Sua missão era defendê-la, apresentar o bem que tinha realizado e lembrar que a misericórdia de Deus acompanha o homem até o fim. Entre ambos apareceu a alma do grão-senescal. Brígida o reconheceu. Na terra fora um homem poderoso, influente, respeitado, acostumado a mandar nos outros e a mover-se entre os círculos altos do reino. Mas ali não conservava nada de seu antigo posto. Estava nu diante de Deus no único sentido que importa naquele momento. Sem poder, sem riqueza, sem prestígio, sem aparência, reduzido unicamente à verdade de suas obras e de suas motivações. O diabo falou primeiro. Pediu justiça e começou a enumerar os pecados do homem, não apenas as ações visíveis, mas também as intenções ocultas. Cada egoísmo, cada ato de dureza disfarçado de dever, cada prática religiosa vazia de amor, cada vez que tinha cumprido externamente com o sagrado, enquanto seu coração permanecia longe de Deus. Nada ficava fora do processo, nada era minimizado. O anjo da guarda respondeu apresentando as boas obras do grão-senescal. Lembrou as missas a que tinha assistido, as confissões que tinha feito, as esmolas que tinha dado, as igrejas que tinha ajudado a levantar. Colocou diante de Cristo tudo o que, em aparência, falava a favor daquele homem. Durante um instante, a cena revelou a tensão central de toda a visão. Como pode uma vida cheia de práticas religiosas terminar sob uma acusação tão grave? Então Cristo pronunciou uma avaliação inicial devastadora. Havia naquela alma mais vício do que virtude. Aquelas palavras atravessaram Brígida. O homem que tantos teriam considerado piedoso não estava sendo medido por sua reputação, mas pela verdade profunda de seu coração. O diabo insistiu ainda mais. Assinalou que as confissões desse homem tinham sido feitas com pouca contrição. Sua tristeza não nascia do amor a Deus nem da dor por tê-lo ofendido, mas do medo do castigo, da vergonha ou do simples alívio de ter cumprido com uma obrigação religiosa. Em outras palavras, até seus atos de arrependimento estavam contaminados. Por isso reclamava para ele o inferno. Mas o anjo respondeu com o ponto decisivo. A misericórdia de Deus acompanha o ser humano até a própria morte. Enquanto resta um instante de vida, resta aberta a possibilidade de uma conversão autêntica. Essa afirmação mudou o peso inteiro da cena. O julgamento não era uma simples soma mecânica de atos. Também dependia da resposta final da alma à graça. E nesse momento ocorreu algo inesperado. Soou uma trombeta. A Virgem Maria avançou e mostrou sob seu manto uma pequena igreja com monges e amigos de Deus que clamavam a uma só voz: misericórdia. Eram as orações dos vivos entrando no tribunal eterno. Eram súplicas elevadas da terra por uma alma que estava sendo julgada naquele mesmo instante. Tudo ficou em silêncio. O tribunal inteiro esperava a sentença definitiva. O veredito, os 5 lamentos e os níveis do purgatório. Quando o silêncio cobriu por completo aquele tribunal eterno, Cristo levantou a mão e pronunciou a sentença. O diabo parou de acusar. O anjo da guarda inclinou a cabeça. A Virgem Maria contemplou seu filho com uma confiança perfeita. E a alma do grão-senescal aguardou seu destino definitivo. Então chegou a primeira parte do veredito, uma frase que parecia abrir uma esperança inesperada. Graças às orações dos meus amigos, este homem receberá, antes de morrer, a contrição suficiente para não cair no inferno. Brígida sentiu alívio. A alma não seria condenada eternamente. As orações dos justos tinham alcançado o céu. A misericórdia tinha intervindo no último instante. Mas a sentença não tinha terminado. Cristo continuou e revelou a parte mais terrível do julgamento. Aquele homem seria purificado entre os que padecem a pena mais dura do purgatório. A visão mudou imediatamente.
Brígida já não contemplava apenas o tribunal, mas o lugar de castigo que aguardava aquela alma. O que viu era espantoso. Um fogo que não se parecia com nenhum fogo terrestre. Escuridão espessa, confusão, dor. Uma purificação tão intensa que parecia tocar cada parte do ser. Ali compreendeu que escapar do inferno não significava escapar do sofrimento. Havia almas que, embora salvas ao final, deviam atravessar uma purificação de uma dureza inimaginável antes de poder entrar na paz do céu. Foi então que ouviu os 5 lamentos do grão senescal. O primeiro brotou como uma herida aberta. Ai de mim, porque amei tão pouco a Deus. Nesse grito estava resumida toda a sua tragédia. Tinha falado de Deus, tinha frequentado o sagrado, tinha cumprido atos religiosos, mas não tinha amado de verdade. E sem amor, todo o resto tinha ficado vazio. Somente após a morte entendia que a raiz de sua ruína não era a ausência de prática, mas a ausência de um amor verdadeiro a Deus. O segundo lamento foi igualmente revelador. Ai de mim, porque não temia sua justiça. Durante sua vida, tinha confundido a paciência divina com a provação. Tinha pensado que a misericórdia de Deus anulava toda exigência. Tinha vivido como se o julgamento fosse uma ideia distante, quase irreal. Só então compreendia que a justiça de Deus não desaparece porque o homem queira ignorá-la. A misericórdia existe sim, mas não converte o mal em algo sem consequências. O terceiro grito tocou o núcleo de seu apego interior. Ai de mim, porque amei o prazer corporal mais do que a ele. O grão senescal tinha vivido rodeado de conforto, prestígio e satisfação pessoal. Nenhuma dessas coisas era má por si mesma. O problema era que tinham ocupado o lugar que somente Deus deveria ocupar. Sua vida religiosa tinha se tornado um adorno compatível com uma existência centrada em si mesmo. O prazer não era um detalhe secundário, tinha se tornado seu verdadeiro senhor. O quarto lamento despiu outra idolatria. Ai de mim pelas riquezas e pelo orgulho do mundo. Tinha acumulado poder, bens e influência. Mesmo seus gestos de generosidade para com a igreja não tinham nascido sempre de um amor puro, mas do desejo de consolidar sua imagem e sua posição. Acreditava servir a Deus, mas no fundo estava servindo a si mesmo. Agora via que a fama, as posses e o orgulho não podiam defendê-lo perante Cristo. Tudo aquilo era consumido pelo fogo purificador. O quinto grito foi o mais concreto e talvez o mais devastador. Ai de mim por ter posto meus olhos naqueles que me desviaram. Na visão, Brígida entendeu que este lamento se referia às figuras corruptas do ambiente político ao qual o grão senescal tinha servido. Não tinha sido um homem isolado. Tinha colaborado com uma corte envolta em injustiças, interesses torcidos e compromissos morais. Tinha aceitado conviver com a corrupção, beneficiar-se dela e sustentá-la. Somente no purgatório via com clareza o preço dessas cumplicidades. Então Brígida perguntou quanto tempo duraria esse sofrimento. Cristo respondeu com uma precisão que reflete a lógica do juízo particular. 6 idades, uma para cada período de pecado mortal em sua vida, a menos que seja auxiliado pelas orações dos vivos e pela intercessão dos amigos de Deus. Ela não recebeu uma medida humana exata do tempo, porque compreendeu que o tempo do purgatório não funciona como o da terra. O essencial não era calcular uma duração, mas entender que a purificação seria longa, dolorosa e proporcional ao desordem interior acumulada durante toda uma vida. Depois disso, Cristo permitiu a Brígida compreender algo ainda mais amplo. O purgatório não aparecia como uma realidade uniforme, mas como uma estrutura com diferentes graus de purificação. O nível mais baixo era o mais próximo do inferno e também o mais severo. Ali permaneciam as almas cuja resistência à graça tinha sido mais obstinada e cuja conversão tinha chegado tarde demais. Era o lugar onde a purificação era vivida com maior violência, onde o sofrimento parecia envolver todos os sentidos espirituais e onde as imagens descritas por Brígida resultam mais estarrecedoras. Fogo que atravessava, olhos fundos, línguas deformadas, humilhação total, memória viva do próprio pecado.
Acima desse nível, havia outro estado distinto. Ali as almas já não sofriam com a mesma intensidade do fogo, mas permaneciam débeis, como em uma longa convalescença. Sabiam que o céu estava perto. Desejavam-no com toda a sua força. No entanto, ainda não podiam entrar. Sua pena já não era tanto o tormento ativo, mas a espera, a carência, a incapacidade de alcançar ainda a plenitude que intuíam. E existia um nível mais alto, onde a purificação consistia somente no desejo ardente de ver a Deus. As almas já estavam limpas de todo apego desordenado, mas ainda não tinham sido chamadas a entrar definitivamente em sua presença. Ali não havia castigo no sentido estrito, mas uma espera final cheia de anseio. Brígida compreendeu então que o purgatório não era uma condenação eterna, mas uma purificação real, exigente e temporária. As almas podiam ser ajudadas. As orações da igreja, as missas oferecidas, os sacrifícios realizados por elas e a intercessão dos santos tinham um efeito verdadeiro. Essa foi uma das revelações mais profundas da visão. O céu e a terra não estavam separados por uma indiferença fria. O amor, a intercessão e a comunhão dos fiéis continuavam atuando inclusive nesse tribunal de justiça. Mas também ficou clara uma verdade inquietante. Chegar ao purgatório não é um detalhe sem importância. Não é uma saída cômoda para quem viveu pela metade. Pode implicar uma purificação tão severa que ultrapassa tudo o que o ser humano é capaz de imaginar. E era precisamente isso o que o grão senescal não tinha compreendido enquanto ainda tinha tempo de mudar de verdade. As doenças da alma que corrompem a fé. Depois de lhe mostrar o castigo do grão senescal e a gravidade de sua purificação, Cristo quis levar Santa Brígida ainda mais ao fundo do problema. Não bastava ver o sofrimento final. Era preciso compreender sua causa. Era preciso descobrir o que tinha transformado uma vida aparentemente religiosa em uma vida interiormente vazia. Então lhe revelou uma série de doenças espirituais, males da alma capazes de deformar a fé até torná-la irreconhecível diante de Deus. E Brígida entendeu que não se tratava apenas do pecado visível, mas de algo mais profundo, a corrupção do coração no próprio ato de praticar a religião. A primeira doença era o orgulho disfarçado de devoção. Brígida viu um homem entregue à oração, disciplinado, correto, exteriormente exemplar. Tudo nele parecia digno de admiração. No entanto, Cristo mostrou-lhe o que ocorria dentro de seu coração enquanto orava. Aquele homem não se dirigia realmente a Deus. Pensava na imagem que projetava, na reputação que ganhava, na impressão que causava nos outros. Seu aparente fervor era, no fundo, uma forma refinada de amor próprio. Não rezava para adorar, mas para ser visto. E uma oração assim, por mais longa ou solene que seja, não ascende ao céu como uma oferta sincera. Fica encerrada no círculo estreito da vaidade humana. A segunda doença era a distração aceita como se fosse algo inevitável. Cristo mostrou a Brígida o caso de uma alma que tinha assistido à missa durante décadas. Tinha estado presente fisicamente repetidas vezes no lugar santo. Tinha ouvido as palavras sagradas. Tinha contemplado o altar. Tinha participado do culto exterior. Mas por dentro estava ausente. Sua mente vagava continuamente. Pensava em suas preocupações, em seus planos, em seus incômodos cotidianos, em velhas feridas, em assuntos do mundo. O sacrifício maior ocorria diante de seus olhos e, no entanto, ela não entrava realmente nele. O corpo estava ali, mas a alma permanecia longe. Não se tratava de uma distração passageira combatida com humildade, mas de um costume tolerado, quase aceito como normal. E esse consentimento interior esvaziava a força do que exteriormente parecia fidelidade. A terceira doença era o formalismo confundido com fidelidade. Na visão apareceu inclusive um sacerdote. Tinha celebrado inúmeras missas, ouvido confissões, proferido sermões, cumprido com precisão todas as formas litúrgicas e pastorais de seu ministério. De fora, nada parecia faltar. Mas Cristo revelou que tudo aquilo podia se tornar rotina vazia quando o coração deixa de se envolver. Pode-se tocar no que é santo, sem se deixar transformar pelo que é santo. Pode-se administrar sacramentos sem tremer diante de seu mistério.
Pode-se falar de Deus durante anos e não conhecê-lo de verdade. Essa é uma das formas mais sutis e perigosas de corrupção espiritual. Manter intacta a estrutura da religião enquanto a alma esfria por dentro. A quarta doença era a caridade realizada para receber aplauso. Brígida viu um benfeitor generoso, alguém admirado por sua ajuda à igreja e aos necessitados. Seu nome estava unido a obras visíveis, a fundações, a gestos que pareciam nobres e santos. Mas Cristo mostrou a intenção escondida sob essa generosidade. Não dava por amor puro, dava para ser lembrado, para elevar seu prestígio, para consolidar sua honra diante dos homens. Suas esmolas eram reais, sim, mas estavam manchadas pelo cálculo. E isso muda completamente o valor espiritual de uma obra, porque uma ação externa pode beneficiar outros e, ao mesmo tempo, não santificar quem a realiza, se nasce principalmente do orgulho e não do amor. A quinta doença era talvez a mais inquietante de todas: a confissão sem conversão. Brígida contemplou uma alma que se confessava com frequência, até com regularidade admirável. Repetia seus pecados, recebia a absolução e cumpria a penitência. À primeira vista, parecia uma pessoa devota e responsável, mas na realidade, seu coração não desejava mudar. Usava o sacramento como um alívio periódico, como uma forma de limpar a consciência, sem renunciar de verdade ao que a escravizava. Não havia dor autêntica por ter ofendido a Deus. Não havia decisão interior séria. Não havia combate. Apenas a repetição de um gesto religioso transformado em costume. E precisamente aí estava o engano. Pensar que a absolução substitui a conversão, quando na realidade ela é chamada a abrir caminho para ela. Então o sentido da visão tornou-se mais claro do que nunca. O problema do grão senescal não era que tivesse vivido completamente afastado da religião. Sua tragédia consistia em ter convivido com as coisas de Deus sem entregar-se verdadeiramente a Deus. Tinha rezado, mas com orgulho. Tinha assistido à missa, mas com o coração distraído. Tinha praticado a religião como forma exterior. Tinha dado esmolas misturando generosidade com vaidade. Tinha confessado seus pecados sem uma contrição profunda. Tudo estava presente, mas tudo estava ferido. E aí se revela uma verdade que faz tremer. Há atos religiosos que, se nascem do amor verdadeiro, conduzem à salvação. Mas esses mesmos atos, quando estão corrompidos por dentro, podem tornar-se uma aparência perigosa. Não porque a missa, a oração, a caridade ou a confissão sejam insuficientes em si mesmas, mas porque o homem pode usá-las sem deixar-se tocar pela graça que contém. Pode fazer da religião um refúgio para o ego em vez de um caminho para Deus. Brígida entendeu então que o grão senescal sofria simultaneamente de todas essas doenças. Sua vida estava construída sobre uma religiosidade real na forma, mas frágil na verdade interior. Por isso, quando compareceu diante de Cristo, tudo o que parecia sólido ficou exposto como algo incompleto, misturado, doente. E, no entanto, mesmo ali, a misericórdia de Deus atuou. No último instante, recebeu a contrição suficiente para não se perder eternamente. Mas ter esperado até o limite da morte fez com que sua salvação passasse por uma purificação terrível. Esse era o centro da mensagem. Não basta estar perto do sagrado. Não basta repetir os gestos corretos. Não basta parecer crente. A pergunta decisiva é outra. O que há realmente no coração quando o homem ora, quando dá, quando adora, quando se confessa, quando serve? Porque é isso que Cristo olha. É isso que pesa no julgamento. E foi isso que condenou o grão senescal a séculos de fogo purificador, embora por fora muitos o tivessem considerado um homem religioso e seguro de si mesmo. O que poderia ter sido a missão de falar e o chamado final ao ouvinte? Depois de mostrar a Santa Brígida o julgamento do grão senescal, a dureza de sua purificação e as doenças espirituais que tinham corrompido toda a sua vida religiosa, Cristo permitiu que ela visse algo ainda mais comovente. Mostrou-lhe não apenas o que tinha ocorrido, mas também o que poderia ter ocorrido. Fez com que contemplasse a diferença entre uma vida que resiste à graça até o último instante
e uma vida que, mesmo tendo estado desordenada, aceita a verdade a tempo e se deixa transformar. Nessa nova visão, Brígida viu o mesmo homem muitos anos antes de sua morte. Continuava sendo poderoso, respeitado, cercado de influência e de privilégios. Continuava sendo o mesmo homem em suas circunstâncias, em seu posto e em suas oportunidades. Mas nesse momento crucial, recebia uma advertência séria. Um religioso santo falava-lhe com clareza. Fazia-o ver que sua caridade estava manchada pelo orgulho, que suas confissões careciam de verdadeira contrição e que sua vida religiosa, embora admirável por fora, não o estava levando a uma união real com Deus. Na história que realmente viveu, o grão-senescal tinha rejeitado esse tipo de advertência. Tinha seguido adiante quase sem mudar, adiando a conversão até o limite da morte. Mas nesta visão alternativa, algo era diferente. O homem ouvia, não se defendia, não recorria às suas obras visíveis como escudo. Não enumerava seus méritos, não se escondia atrás de sua reputação. Caía de joelhos e, pela primeira vez, reconhecia com verdade o que era diante de Deus. Não proferia palavras devotas por costume, mas a partir de uma ferida real da alma. Pedia misericórdia como quem sabe que dela precisa de verdade. E a partir desse ponto, começava uma transformação profunda. Brígida contemplou como sua oração deixava de ser uma representação para se tornar diálogo. Já não rezava para parecer santo, mas porque sentia a fome de Deus. Sua assistência à missa deixava de ser simples cumprimento e tornava-se encontro. Sua confissão deixava de ser uma descarga mecânica de culpas e começava a ser um lugar de combate interior, de mudança, de verdade. Também sua caridade mudava. Continuava dando, mas já não para ser visto. Ajudava sem reclamar reconhecimento. Servia sem usar os pobres para alimentar seu prestígio. Suas obras continuavam existindo, mas agora nasciam de outro centro. Quando este outro homem, Elombre que havia respondido à graça a tempo, chegava a hora da morte, o julgamento era completamente diferente. O diabo continuava apresentando suas acusações, porque o passado não desaparece magicamente. O anjo da guarda continuava defendendo o bem realizado. A Virgem Maria continuava presente. Mas desta vez o peso interior da vida era outro. A fé era verdadeira. A contrição não tinha sido uma faísca desesperada do último segundo, mas uma disposição real cultivada ao longo do tempo. Então Cristo pronunciava uma sentença radicalmente diferente. Entra no gozo do teu Senhor. Não havia para ele séculos de purificação severa. Não havia fogo abrasador. Não havia 5 gritos de lamentação nascidos de uma verdade descoberta tarde demais. Havia a entrada na alegria eterna. E com isso, Cristo deixou a Brígida um ensinamento de uma clareza estarrecedora. O mesmo homem, as mesmas circunstâncias, as mesmas oportunidades, e, no entanto, 2 desfechos completamente diferentes. O que mudava? Não mudava o passado, não mudava o ambiente, não mudavam suas capacidades, mudava sua resposta à graça. Esse era o ponto decisivo. O grão-senescal não estava perdido por falta de meios. Tinha tido avisos, sacramentos, possibilidades, tempo. O que lhe tinha faltado era uma resposta verdadeira e sustentada. Tinha adiado durante anos uma conversão que poderia ter começado muito antes. E por isso sua história tornou-se uma advertência para todos os que pensam que ainda haverá tempo mais tarde. Para todos os que supõem que poderão consertar tudo no final. Para todos os que vivem perto de Deus sem se entregarem ainda totalmente a Ele. Depois desta visão, Cristo confiou a Santa Brígida uma missão precisa. Devia falar, devia escrever, devia advertir aos outros que o juízo particular é real, que cada alma comparece imediatamente diante dele no instante da morte, e que não há tempo de preparação uma vez que a vida termina. Explicou-lhe que nesse julgamento ele vê tudo o que o mundo não vê. Não se detém nas aparências. Não se impressiona com a correção exterior quando o coração está vazio. Olha o amor. Olha a verdade interior. Olha se houve conversão ou apenas decoração espiritual. Também lhe digo que devia anunciar 2 realidades ao mesmo tempo, sem mutilar nenhuma das duas.
Primeiro, a severidade da justiça divina. O homem pode se perder. O inferno não é uma ameaça teatral. Algumas almas se condenam porque rejeitam persistentemente a graça. Segundo, a imensidade da misericórdia divina. Deus persegue o pecador até o último momento. Enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Enquanto o coração bate, a porta da conversão continua aberta, mas essa porta não permanecerá aberta para sempre. Cristo lhe pediu, ademais, que falasse do purgatório com verdade. Não como uma ideia vaga, nem como uma solução cômoda para quem viveu mediocremente, mas como uma purificação real, profunda e dolorosa, embora temporária. Mostrou-lhe que as orações dos vivos, as missas oferecidas pelos falecidos, os sacrifícios e os atos de caridade feitos por eles chegam realmente diante do trono de Deus. A comunhão entre a igreja peregrina e as almas que se purificam não é uma figura sentimental, mas uma ajuda efetiva no mistério da salvação. Pero por em cima de todo, a mensagem que devia transmitir era esta: ainda há tempo. Era isso que transformava toda a visão em um chamado urgente, não em uma simples descrição do além. Brígida não recebeu estas revelações para que outros as ouvissem com curiosidade, como se fossem cenas dramáticas do passado. Recebeu-as para sacudir consciências, para obrigar o crente a perguntar se sua fé está viva ou se apenas conserva uma forma vazia, para impelir a alma a examinar-se antes que chegue o momento em que já não poderá mudar nada. E essa é a pergunta que a história deixa suspensa sobre cada ouvinte. Como é sua relação com Deus? É uma relação verdadeira ou um costume herdado? Quando você reza, fala realmente com Ele, ou apenas repete fórmulas enquanto seu coração permanece longe? Quando participa do que é sagrado, entra nele com amor ou limita-se a cumprir? Quando se confessa, quer de verdade mudar ou apenas busca alívio? Quando faz o bem, fala por amor a Deus e ao próximo, ou porque também espera reconhecimento? São perguntas incômodas, mas precisamente por isso são necessárias. O juízo particular do grão senescal não é narrado para que o espectador condene outro, mas para que olhe para si mesmo antes que seja tarde demais. La grande leção final de esta visão não é apenas que Deus julga, é também que o homem pode começar hoje mesmo a responder de outra maneira. Não é preciso esperar uma crise extrema. Não é preciso chegar ao último segundo de vida para proferir uma contrição desesperada. A conversão pode começar agora, na oração feita com verdade, na confissão vivida com sinceridade, na caridade livre de cálculo, na renúncia ao orgulho espiritual, na decisão humilde de deixar de aparentar e começar a amar. Santa Brígida entendeu que essa era a sua missão, e também a nossa ao ouvi-la. Não adiar o que deve ser feito hoje, porque chegará o dia para cada um em que o último fôlego sairá do corpo e a alma se apresentará diante de Cristo tal como é. Sem máscara, sem prestígio, sem defesa humana, apenas com a verdade do que amou, do que escolheu e do que viveu. E quando esse momento chegar, a única pergunta que importará de verdade será esta: houve em nós uma fé viva, humilde, convertida e apaixonada por Deus? Ou houve apenas religião sem transformação? Aí termina a visão, mas não termina a advertência. Porque enquanto continuamos vivos, a história do grão senescal ainda não está encerrada para nós. Pode ser um espelho ou pode ser um chamado. Pode ser o retrato de um erro repetido ou o começo de uma mudança verdadeira. E precisamente por isso a mensagem de Santa Brígida continua ressoando com tanta força séculos depois. Ainda há tempo, mas esse tempo se acabará.